Oi pessoal do Grupos, questão 6, lista de número 5, caiu na URG no vestibular de 2006. O enunciado é o seguinte: o assim denominado Grande Cisma do Oriente foi uma consequência e aparecem as alternativas. Antes de mais nada, vamos fazer uma breve recapitulação deste conceito. Qual? Grande Cisma do Oriente. Pesquisando, a gente consegue localizar alguns autores. Ricardo Farias é o primeiro dele, nesse livro Estudos de História. O apontamento que ele faz é o seguinte: dentro das discussões religiosas surgiu a iconoclastia, ou seja, a crença de que as imagens não tinham valor e deveriam ser destruídas. Todas essas querelas religiosas, conflitos religiosos, culminaram no cisma de 1054, quando ocorreu a separação entre a Igreja de Roma e a Igreja de Bizâncio, que passou a denominar-se Igreja Cristã Ortodoxa, e ainda hoje predomina em vários países da Europa Oriental. Bem, então os iconoclastas, aqueles que seguem a iconoclastia, não adoram os santos, as imagens dos santos, quaisquer imagens, não tem São Pedro, não tem Santo Antônio, eles não são adoradores de imagens. Um outro autor traz o seguinte conceito, da seguinte maneira é a narrativa dele. Ele diz assim: o Jean Paulo Dórigo, desse livro aqui da Scipione, e o Cláudio Vicentino. O que eles colocam? A iconoclastia foi um dos principais motivos da desestruturação da unidade cristã. Além disso, questionando os dogmas cristãos defendidos pelo clero, que seguia o Papa de Roma, os bizantinos deram origem a algumas heresias, correntes doutrinárias discordantes da interpretação cristã tradicional. Esse panorama de tensões, alimentadas pelas divergências entre o Oriente e o Ocidente, além das disputas pelo poder entre o Papa e o Imperador, essa frase aqui é crucial, culminaram na divisão da Igreja em 1054. Da mesma forma, o nosso Dvalti apresenta mais um conceito. Ele diz assim: a disputa entre iconólatras, isto é, os que praticavam o culto das imagens, e os iconoclastas, contrários a elas, agitou o império por volta dos séculos 8 e 9. Essa disputa, por sua vez, acirrou as rivalidades entre o Patriarcado de Bizâncio e o Papado de Roma. A interferência do último, isto é, do Papa Romano, em defesa da produção, associada a inúmeras outras divergências, acabou provocando mais tarde, aqui no início do século XI, o chamado Cisma do Oriente, que dividiu a Igreja em duas: Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa Grega. Resumidamente, a gente tem alguns traços acerca do consenso. Quais? Primeiro, é um conflito religioso que carrega um outro conflito chamado conflito político, e não passa também de um conflito entre Império Romano do Ocidente com o Império Romano do Oriente. Agora a gente vai para as nossas alternativas. Estão aqui elas, vamos pegar aqui, está aqui. Continuemos aqui. O que diz? Ele pede o conceito de grande cisma do Oriente ou só cisma do Oriente. Letra A. Foi uma consequência da reforma calvinista, que ao pregar a predestinação e o livre-arbítrio, acabou com a unidade da Igreja Católica. O Calvino é do século XVI, como nós vimos em sala de aula, quando a gente analisou lá a reforma protestante, e significa dizer que ele está aí a 500 anos de distância do conceito que a gente está analisando. Bem, letra B. Querela das investiduras, travada entre o Papa e o Imperador, a qual versava sobre a proibição de leigos concederem a posse de cargos da Igreja. Primeiro, o conceito de querela das investiduras sem sombra de dúvida, é um conflito travado entre o Papa, mas não entre o Imperador, e sim entre os monarcas europeus do século XI ao século XIII. O que os monarcas queriam? Indicar pessoas para que atuassem dentro do clero, dentro do universo do Vaticano, indicar pessoas a cargos eclesiásticos. Quem fazia essa indicação era a Igreja. Por isso essa querela das investiduras. O rei queria investir alguém de atribuições dentro da Igreja, mas quem fazia isso eram as pessoas ligadas diretamente ao Papa ou mesmo o próprio Papa. Por isso este fato é chamado de querela das investiduras e não é condizente
com o conceito de grande cisma do Oriente. Tá? Letra C. Emergência do islamismo. Já vale ressaltar, né, que o islamismo é século VII, né, e não confere com o conceito de grande cisma do Oriente. Mas vamos repetir aqui. Da emergência do islamismo, que propiciou aos árabes um ponto de união e identidade, mas os separou dos ocidentais. Temporalmente a gente já tem uma diferença aqui de século VII, tem uma diferença aí de quase 400 anos no que se refere ao grande cisma do Oriente. Então temporalmente não é possível associar a emergência do islamismo como uma das consequências do grande cisma do Oriente, né? Por um simples motivo, né? O islamismo nasce cerca de 400 anos, 300 anos antes do grande cisma do Oriente, tá? Então a gente tira. Letra D. Do confronto entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla, que resultou na cisão entre os ramos grego e o ramo romano do catolicismo. Corretíssimo, né? E depois, por fim, do conflito religioso que instalou o Papa em Avignon, né? A gente viu em sala de aula o Papa Bonifácio VIII. Isto ocorreu, gente, em 1370. Esta é a famosa fase da história, intitulada Cativeiro de Avignon, que é integrante da crise do século XIV na Europa, né? E quando a gente vai comparar com o grande cisma do Oriente, a gente já tem aí 300 anos de distância, né? Então não tem como. O conceito que ele pediu foi grande cisma do Oriente, né? Então a gente elimina aqui e ficamos somente com a letra D. É isso aí, vamos seguir a correção.